Quanto custa um milagre? Até quanto você estaria disposto a pagar para ter uma solução de algum problema praticamente impossível na sua vida? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar que você não precisa pagar absolutamente nada para ter uma vida bacana e resolver todos os seus problemas. Olá, o meu nome é Sidney Crispa, seja bem-vindo ao Bolso Cheio, o canal que foi criado para tirar você de gastador para uma pessoa que tem dinheiro, que consegue manter o dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre essa questão de Deus e dinheiro. Duas palavras que quando você coloca numa mesma frase, geralmente dá problema, são as palavras Deus e dinheiro. E eu quero esclarecer contando algumas histórias, alguns fatos que aconteceram comigo. Lembrando que o objetivo desse vídeo não é causar polêmica, não é falar mal de nenhuma religião, não é falar mal de nenhuma crença, não é falar mal de nenhum sistema, de nenhuma sistemática que nenhuma igreja adota, não. O meu objetivo principal aqui é proteger você de picaretas que falam que se você entregar dinheiro na mão deles, eles conseguem resolver seus problemas através de Deus. Esse é o objetivo desse vídeo. E se você quer realmente proteger o seu dinheiro, proteger a sua família, fica até o final que você vai ver como é surpreendente o amor e o poder de Deus sobre você. Bom, primeiro eu queria contar para você uma história que aconteceu na minha vida pessoal, quando eu comecei essa questão de falar mais com Deus, de começar mais para a igreja, né? Eu fui apresentado à igreja pela minha esposa e eu lembro que quando ela me chamou, a gente era amigo, ainda me convidou, a primeira coisa que eu falei para ela foi assim, ó, ninguém vai me pedir dinheiro, né? E aí ela deu risada, falou, não amor, fica tranquilo, lá ninguém, na verdade, não. Quando ela me convidou, ela é minha amiga na época, eu falei, ninguém vai me pedir dinheiro não, né? Ela falou, não, pode ficar tranquilo, lá ninguém fala de dinheiro, enfim. Porque essa era a imagem que eu tinha de igreja, principalmente igreja evangélica. Ah, se vem na igreja você precisa dar dinheiro, né? E aí eu fui, conheci, gostei muito, comecei a frequentar, enfim, e estou até hoje frequentando igrejas e tendo ali uma relação íntima com Deus, tá? Eu acredito em Deus, então se você não acredita, talvez esse vídeo se conecte com você de outra forma, mas eu acho importante você ficar mesmo assim até o final. E aí depois disso eu acabei frequentando a minha esposa, que na época a gente começou a namorar, aí ficamos noivos, enfim. Quando a gente estava procurando um apartamento para morar, foi muito legal, foi muito bacana isso. A gente teve, minha esposa na época, eu estava começando ali na igreja, minha esposa já era assim mais, ela nasceu em berço evangélico, então ela já tinha assim um conhecimento das doutrinas que se faziam, né? Que é orar, fazer ali algumas coisas algumas orientações para você ter uma comunhão melhor com Deus. E aí a gente estava para comprar um apartamento em Indaiatuba. Por que Indaiatuba, né? Apesar da minha esposa morar em Vinhedo com os pais e eu morava em Vinhedo sozinho, eu queria morar em Indaiatuba porque é uma cidade que eu tinha muitos amigos, né? E aí a gente estava para fechar um apartamento, inclusive, nessa época. E eu estou contando essa história só para você entender, porque Deus, ele age no mundo dos negócios. Deus, ele ajuda as pessoas no mundo dos negócios. Só que você não precisa dar dinheiro para Deus não, tá? Então por isso que eu estou contando primeiro essa história para você entender. Talvez no final vai fazer mais sentido para você. Bom, a Cintia e eu, quando a gente começou a namorar, o nosso objetivo, como a maioria dos casais, é comprar um apartamento próprio, né? Então, a gente, como todo mundo, não conhecia o que eu conheço hoje, foi buscar o quê? A gente tinha uma graninha, foi dar entrada e a gente estava procurando os apartamentos ali para comprar. E aí eu queria muito comprar um apartamento em Indaiatuba. E aí, minha esposa e a gente chegou a falar com um apartamento em Indaiatuba, a gente quis fechar já esse apartamento e nós íamos no sábado. Então a gente falou com o pessoal do apartamento na terça-feira e aí a gente no sábado ia fechar. E aí eu morava numa casa, ela morava com os pais dela e foi. E sexta-feira à noite eu me despedi, voltei para minha casa para dormir, ela foi para casa dela, né? Ela estava na casa dela, enfim. E eu lembro que na noite de sexta para sábado, quando a gente estava indo para fechar o apartamento de Indaiatuba, eu sonhei, na época minha irmã morava num apartamento, e tinham vários prédios assim, um do lado do outro, e eu sonhei que eu estava nesses prédios, e esses prédios caíam como dominó, num efeito dominó assim. E aí eu acordei de manhã,
Com aquilo na cabeça, uma voz falando assim para mim, olha, conta do seu sonho para Cíntia, conta do seu sonho para Cíntia. Tudo bem, eu falei, uai, vamos ver o que seria isso. Cheguei na casa dela, né, eu tomei café na minha casa, encontrei com ela lá. Ela estava escovando o dente, eu falei assim, amor, você não sabe o que eu sonhei essa noite. Eu sonhei que os prédios onde a Silvia mora caíam todos assim, igual dominó. Aí ela estava escovando o dente, foi muito engraçado, a reação dela foi parar, olhar para mim assim, ó, não é para comprar um apartamento em Indaiatuba. E na hora eu não entendi, eu falei, por que não? Porque é o seguinte, essa semana eu venho orando, pedindo para Deus ali se realmente é uma bênção esse apartamento para nós. E aí eu pedi, na hora que eu fui orar ontem à noite, eu pedi para Deus esclarecer assim, Deus, olha só, se não for para comprar esse apartamento em Indaiatuba, eu quero que o Senhor dê um sonho para mim ou para o Sidney de prédio caindo. E aí eu tive o sonho. E ela não me contou nada. Antes dessa hora que ela me contou no sábado de manhã, ela não tinha me falado absolutamente nada. Que estava orando, que estava buscando, enfim. Olha que coisa interessante. É dessa forma que Deus age na nossa vida, mostrando os milagres. E aí a gente acabou não comprando aquele apartamento. E aí nisso, gente, quando não deu certo o apartamento de Indaiatuba, a gente já estava chegando na data do casamento, eu falei, nossa amor, e agora? Como é que a gente vai fazer, né? A gente precisa achar algum lugar. E voltamos a procurar, e aí em Vinhedo a gente achou um apartamento legal, que estava num preço bacana pra gente. E na igreja onde a gente frequenta, enfim, a gente tem ali um ato de abrir a Bíblia para ver um texto antes de fazer negócios grandes assim, como comprar uma casa, trocar de emprego, enfim. E aí a gente abriu, e quando eu abri a palavra, né, abri a Bíblia, escreveu o texto assim, ó, tome para ti esse negócio que eu serei contigo. E foi muito legal, marcou muito para mim, né, porque eu ainda estava no começo da igreja, enfim, a gente acabou fechando o apartamento, demos a entrada para o rapaz do apartamento. Com essa entrada, ele comprou um outro apartamento, uma outra casa, e o rapaz da casa, com essa entrada, deu entrada num outro apartamento. Então a gente já estava envolvendo 3 pessoas na negociação. Só que o que acontece? Gente, olha só, se você acredita em milagres e está ouvindo essa história, e ela é verdadeira, ela é verídica, você vai olhar e falar assim, caramba, Deus realmente age no mundo dos negócios, e você não precisa dar dinheiro nenhum para ele, tá? O que aconteceu nesse caso, gente? O apartamento que nós compramos, tá? A torre específica que a gente comprou tinha um problema para tirar o habite. E sem o habite a gente não conseguiria fazer o financiamento na Caixa. E assim, nós casamos em julho e a gente comprou o apartamento em fevereiro, foi chegando março, abril e nada de sair a documentação. Olha isso, olha o que aconteceu. O dono do apartamento que vendeu para mim foi no dono da construtora que fez ali os apartamentos, explicou a nossa situação. O dono da construtora falou assim para ele, quanto que você precisa pagar para o rapaz da outra casa? E na época era 70 mil reais. O dono da construtora deu 70 mil reais para o rapaz que me vendeu o apartamento, para esse rapaz pagar o outro moço da casa, e esse rapaz da casa comprar o apartamento dele, para todo mundo ficar livre do rolo. E aí ele falou assim, quando sair a documentação e o rapaz te pagar, você me devolve. Agora, isso foi, gente, em 2008, tá? Coloca-se no lugar das pessoas, assim, hoje em dia, quem faria isso? Se não fosse um ato de Deus no coração das pessoas, se não fosse um ato de honestidade em nossos corações. Vocês entendem isso? Entendem como que Deus trabalha, como que Deus age na nossa vida, trazendo milagres financeiros? Foi dessa forma. Só para vocês terem uma ideia, resumindo a história, minha esposa e eu moramos nesse apartamento por 1 ano e 2 meses, de graça, sem pagar financiamento, sem pagar nada. Quando saiu a documentação, nós assinamos e aí fizemos o financiamento, pagamos para o pessoal. 3 meses depois nós vendemos esse apartamento para comprar o terreno onde é a nossa casa hoje. Mas olha que incrível, e é dessa forma que Deus age. Porque, gente, deixa eu te explicar uma coisa, o dinheiro, olha, o dinheiro ele é do homem, foi uma invenção do homem, foi uma ideia do homem. Dinheiro não é Deus. Deus não precisa de dinheiro. Claro que as instituições, as igrejas, as denominações que existem, elas precisam de dinheiro para pagar aluguel, para pagar conta de água, pagar conta de luz, enfim. Eles precisam de dinheiro para isso. Mas Deus, no seu maior instinto, na sua criação, ele não precisa de dinheiro.
Absolutamente, você não compra milagre, você não compra salvação, você não compra soluções para problema. E é importante a gente falar isso porque eu estou cansado de ouvir nas rádios pessoas falando, olha só, fulano começou a dizimar na minha igreja e agora o filho está livre das drogas e aí eu consegui um emprego e não sei o que, como se dependesse de pagar boletos para a igreja para que o milagre viesse para você. E está muito errado isso. Está muito errado, não é assim que Deus age, não é assim que funciona a questão monetária e Deus. Tome muito cuidado. Eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz que ele era um rapaz bem humilde assim, humilde mesmo, tá? E ele falou assim que o pastor da igreja dele pregava que Deus estava na humildade. Que Deus não precisava, que as pessoas que não precisavam ficar, que os ricos, eles não tinham o espaço deles no céu, porque eles tiravam o dinheiro dos pobres. E quanto mais humilde você ficar, mais Deus vai olhar para o seu coração. E blá blá blá, e falava um monte de coisa. E aí eu conversando com esse rapaz, eu falei, cara, eu quero ir na sua igreja hoje. Pode? Posso ir na sua igreja para ver como é que é a igreja, a estrutura? Claro. E a gente foi para a igreja dele. Eu fico até, não tenho palavras para dizer, descrever. A gente estava subindo a rua, era uma rua um pouco íngreme assim, tá? A igreja ficava um pouco no final, assim, no topo da colina. E a gente subindo a rua, a igreja ficava, lembro, do lado esquerdo, já tinha um rapaz de terno assim na porta da igreja. E eu indo com um rapaz assim, conversando. Nisso passou por nós uma BMW 320. E era nova a BMW, 2, 3 anos, sei lá. E aí quando ela encostou, saiu o rapaz do carro, então pôs o terno, aí o menino, a gente estava praticamente na porta da igreja, eu lembro que era uma noite bacana, uma noite, tava um calor, estava agradável, e aí o menino falou para mim, olha, esse aí é o pastor da minha igreja. Na hora, gente, eu olhei para ele e falei, peraí, você está me dizendo, eu falei em voz alta, eu fiz questão de falar em voz alta, você está me dizendo que o pastor da sua igreja, que prega que vocês têm que viver na humildade, chega na sua igreja de BMW? Você tá de brincadeira comigo. Aí o rapaz olhou para mim assim, o outro rapaz que tava, né, guardando a porta do templo lá, né, da igreja, não era nem um templo, era um salão. Ele olhou para mim com uma cara meio feia, eu falei, desculpa, essa igreja não entra. E virei as costas, saiu, o rapaz veio comigo. E olha como é isso que você tem que tomar cuidado. Tem muito líder religioso que cega a nossa espiritualidade com maldade, para poder aproveitar do seu dinheiro. Presta atenção, isso aqui, ó, monumentos, é do homem. Deus não precisa disso aqui. Isso aqui precisa de dinheiro, porque isso aqui com o tempo passa, né? Vai corroendo, vai estragando, precisa de revitalização. Isso aqui é da terra. Isso aqui precisa de dinheiro. Deus, para salvar o homem, ele não precisa de dinheiro de nada. Para te ajudar, ele não precisa de dinheiro não. Tá? Deus está preocupado com o seu coração. Deus está preocupado com a corrupção dentro do seu coração, com a corrupção espiritual dentro da sua casa. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus não está preocupado com 10% do seu salário. Não, não, não. Pode ficar tranquilo. Tudo isso que eu contei para vocês do meu apartamento, eu nem era dizimista. Aliás, não sou dizimista até hoje. Eu faço ofertas para a igreja, geralmente convertidas em alimentos, para ajudar algumas instituições que a igreja ajuda. Tá? Se a igreja precisar, vamos construir um templo novo, precisa de material de construção, tudo bem, vamos lá, vamos ver o material de construção, a gente faz, ok? Então, cuidado, gente, cuidado, separe o que é obra de Deus e obra do homem aqui, tá? O que o homem precisa? Deus não precisa que você pague boleto para que você tenha salvação, para que você tenha milagre. Então, o título desse vídeo é qual o preço do milagre? O preço do milagre é o seu amor para Deus, porque Deus te ama com certeza. Desejo a você muito sucesso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, dá um joinha, me segue, se inscreve aqui que você vai receber, se inscreve e ativa o sininho para você receber as novidades. E se você acha que esse vídeo vai fazer sentido para alguém que você ama, compartilha com essa pessoa. Muito sucesso e um fortíssimo abraço.